Bom dia, gente. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Maravilha, que bom que você veio adorar e bendizer o nome do Senhor com a gente nesse domingo tão especial. Obrigado, meu irmão. Esse domingo feliz, de bênção. E nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, numa manhã de domingo, que é na casa do Senhor. Você concorda com isso? Diz amém? Então, aquieta o seu coração, calma sua alma aí, para poder a gente receber a palavra do Senhor nessa temática tão importante do renovo. Quero orar com vocês. Pode fechar os seus olhos. Isso. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença. Queremos acalmar o nosso coração, o nosso espírito. Queremos dedicar a nossa concentração, a nossa audição para o Senhor. Porque a gente veio aqui para adorar o teu santo nome. E nós já declaramos o nosso amor pelo Senhor. Já adoramos o teu santo nome em desejar que o Santo Espírito possa incendiar o nosso coração. E agora nós temos a palavra para mudar a nossa vida, mudar o nosso coração e, de fato, o tema fazer valer o renovo. Porque é através do renovo do Senhor, é através da tua palavra, é através da ministração do teu Espírito, é que nós seremos renovados. Então, nessa hora, fale ao coração da igreja, fale ao nosso coração, e que seja uma manhã linda da manifestação da tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Mateus 11, 28 a 30, diz o texto assim, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos diante de um convite muito pertinente para nós nesse tempo de renovo. Mas quero dizer para você que esse convite que Jesus está fazendo também é muito pertinente para aquele tempo, para o tempo do contexto em que eles estavam vivendo. Jesus está fazendo um convite, convidando os cansados e sobrecarregados. Por que será que Jesus falou isso, hein? Por que será? Bom, estudando o texto e explicando o tempo passado, que é o contexto, o jugo tem como símbolo da canga, né? Que era uma peça de pedra, de madeira, que se colocava nos ombros de pessoas ou no pescoço dos animais, efetivamente, mais especificamente dos bois. Essa metáfora, achei interessante, o comentarista Champer, ele vai dizer que essa metáfora já era usada pelas autoridades religiosas da época. Uma ilustração com aplicação, com relação aos deveres da lei, dos cerimoniais judaicos e também com relação à tradição religiosa que incluía muitas coisas difíceis de serem cumpridas ou observadas. O comentarista vai dizer que praticamente nenhum judeu conseguia
cumprir isso. E sabe, esse olhar para os ritos religiosos, olhar para o peso da lei, sobrecarregava aquele povo daquela época. E aí, nesta época do texto, nesse tempo de Jesus, Jesus olha para a multidão, Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus consegue ver o peso da alma nas pessoas. Peso da alma das pessoas. Proveniente da responsabilidade que carregavam, do peso do cumprimento da lei. Então agora você já sabe por que é que Jesus vai falar sobre isso. Jesus está sondando o coração de quem estava por ali. E as autoridades religiosas colocando muito peso nos ritos, o próprio peso da lei. Estudando o texto, eu comecei a pensar qual é o paralelo com a nossa vida hoje. E aí me fiz uma pergunta para pesquisar o que é que produz cansaço nesse tempo. Se Jesus faz um convite aos cansados e sobrecarregados, nós também nos encontramos cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu comecei a ir atrás do que é que te traz cansaço. O que é que te traz desânimo? Porque esse convite é tão atual, parece que Jesus escreveu hoje de manhã, nem foi ontem. Foi hoje de manhã, foi assim, está aí. Fazendo exercício na minha pesquisa, o que produz cansaço é excesso de estímulos. Somos estimulados em todo o tempo. Como assim? Somos estimulados a fazer, temos que fazer, formiguinha. Temos que ter. Temos que trabalhar e ter recursos. Temos que correr. Estamos sempre atrasados. Sempre. Temos que ler muitas coisas. Temos que comprar. Somos estimulados, temos que comer, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. É uma loucura de tanto estímulo. A todo momento nós estamos sendo estimulados. O excesso de informações, por isso o excesso de telas. A gente pesquisa sobre tudo, sabe de tudo e não sabe nada, né? A gente está cansado em função da performance. Estamos cansados em função da performance. Várias áreas que nós atuamos. Começa a lembrar quais são os papéis que você tem. Agora começa a lembrar diante dos papéis que você tem e que você executa, qual que você acha que não performa. E aí sabe que começa a se instalar uma sensação de insuficiência e inutilidade. Às vezes porque o outro cobrou mais de você, mas às vezes foi você mesmo que cobrou muito mais de você do que você teria condições de dar. Isso cansa, hein? Nossa. Porque somos sempre insuficientes. As instituições são insuficientes para atender os nossos desejos e expectativas. As pessoas
estão sempre insatisfeitas com a nossa performance, seja como vizinho, seja como pai, seja como tio, seja como cunhado, como padrinho. Nós estamos cansados. E esse convite, poxa, esse convite Jesus fez para a gente hoje. E que bom que a gente está pensando sobre o renovo. O que nos cansa também, diante de algumas consultas das pesquisas que eu fiz, preocupações múltiplas. Se eu franquear a palavra aqui e der, pelo menos para 10 pessoas, o que te preocupa, 10 preocupações diferentes. E a preocupação nos leva à ansiedade, porque a gente está lá na frente. Talvez você esteja preocupado logo mais à tarde. Talvez você esteja preocupado com a semana, que você tem uma encrenca grande. E a encrenca que eu digo, talvez uma audiência, que você esteja preocupado, ou talvez numa consulta médica, que de repente chega um diagnóstico. E essa preocupação te leva lá para o futuro. E você se cansa. Essas coisas têm roubado a nossa energia. Tem nos levado a pensar que precisamos de descanso. E aí aparece Jesus hoje, nesta manhã, te fazendo um lindo convite. Mais interessante é que às vezes a gente aplica esse texto para o não crente, né? A gente acha que o não crente que está cansado. Tem um monte de crente cansado aqui. Esse texto, esse convite é para mim e para você. Esse convite nessa manhã vem como um renovo. Mas antes de pensar no convite, precisamos reconhecer a correria, a fadiga e os fatores estressores. Se você vai assim, o pastor está pregando aí, isso aí para a turma aí que já está cansada, eu estou. Você não se reconheceu, não entendeu a introdução do sermão. Precisamos reconhecer a nossa correria, a fadiga. A correria, se reconhecermos a correria, vamos também começar a identificar aquilo que nós estamos falhando ou deixando que nos causam frustração. Porque quando nós escolhemos fazer alguma coisa, faltamos em outro lugar. A correria, a fadiga e os fatores estressores são aqueles roubadores da nossa energia, da nossa alegria. E nessa manhã estamos diante desse lindo convite. E eu quero então, esse convite nessa manhã, te dizer que se harmoniza com a temática do mês. Quando você olha o tema do mês, né, tem algumas pessoas que olham o tema do mês com uma certa incredulidade, posso dizer assim. Mas, mês aí, o negócio é a palavra. Não, mas a temática, ela te leva à reflexão de alguns pontos importantes que às vezes eu e você não conseguimos ter. Virada de um semestre, como a Priscila estava ministrando, é um momento para fazermos algumas avaliações de janeiro até junho. Se algumas coisas que não ficaram boas, ainda dá tempo de acertar, de ser melhor na caminhada. E não deixar para dezembro e falar assim, puxa, perdi o ano todo. O renovar, eu quero dizer para você que o renovo significa esperança, recomeço e restauração. E a boa notícia é que a esperança, o recomeço e restauração em Jesus nós podemos. Você pode, graças a Deus, aleluia. Mas também o renovo significa novo ânimo, vigor, o renovar das forças. É nessa linha que a gente vai. Se quarta-feira eu preguei, você pode estar acessando o canal da igreja sobre
entendendo o renovo através de Colossenses, através do conhecimento da imagem de Cristo, nessa manhã nós vamos falar desse renovo de força, de novo ânimo, novo vigor. Sabe por que Jesus falou ao meu coração, dizendo assim, coloca algumas pessoas de pé. O cansaço está batendo tão grande, diante dos papéis que você está fazendo, e que você anda se cobrando ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor vizinho, o melhor crente, o melhor líder, o melhor colaborador, o melhor voluntário. Nossa, quantas coisas. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui para você ficar de pé. Eu preciso começar, eu preciso renovar. Eu não posso andar assim, fadigado, cansado. E espiritualmente, Deus quer nos dar 2 conselhos. Primeiro conselho, o texto diz, depois do convite, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Verso 29, Jesus vai falar, o primeiro conselho, tomem sobre vocês o meu jugo. Lembra da canga? Lembra do jugo? Lembra da peça de madeira que se colocava no pescoço do boi? Eu comecei a meditar sobre isso. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que quando eu e você aceitamos o jugo de Jesus, ouve isso, quando eu e você aceitamos o jugo de Jesus, quando nós conseguimos colocar o jugo de Jesus no nosso pescoço, acontecem algumas coisas importantes. E 3 que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração. A primeira coisa, quando eu e você aceitamos o jugo de Jesus, nós conseguimos dividir com esse Jesus o peso da responsabilidade, da vida, dos projetos, dos sonhos. Ei, por que você anda carregando isso tudo sozinho? Por que é que você já está envergando? Tem gente, não, Jesus, deixa que isso aqui eu resolvo. Ei, você vai envergar. Aceite o jugo de Jesus, porque o jugo tinha a função de dividir o peso. Jesus hoje está dizendo assim, me dá um pouquinho desse peso aí que eu vou te abençoar. É isso. Segundo, quando nós aceitamos o jugo de Jesus, nós temos nova direção e velocidade. Presta atenção no que vai acontecer. O jugo era colocado no boi. E quando colocava, quem estava manuseando agora vai dar a direção e a velocidade, certo? Acertava a carga, agora nós vamos para tal lugar. Então você colocava o animal e a direção era ele que dava. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você aceitar o meu jugo, você vai ter nova direção. E sabe o caminho? A vida eterna. O renovo. A paz de espírito. A paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração. Então, você está acelerado, se o jugo de Jesus estiver sobre a sua vida, ele vai te forçadamente desacelerar, porque a velocidade é ele que vai dar. Nova velocidade, nova direção. Qual é a direção que você tem dado à sua vida? Diante do peso que nós temos vivido. Você anda sempre acelerado, atrasado, com pressa, sem condições de ouvir ninguém. Você chega em casa, não consegue ouvir, está no trabalho, não consegue ouvir. Está sempre balançando a chave do carro.
Está sempre olhando o celular, dizendo que está com pressa, porque você não aguenta, de tanto compromisso, ouvir as pessoas. Aliás, quando você não tem um momento sozinho com você, você também não se aguenta ouvir. E você então está nas telas. Nessa manhã, há um renovo para o meu e o seu coração, porque nós precisamos dividir o peso, precisamos ter uma nova direção, se a direção que estamos indo está errada, e uma velocidade mais tranquila. E, como diz o poeta popular, devagar também é pressa. Na canção ele diz, ando devagar, porque eu já tive pressa. A metáfora do jugo simboliza e ensina alívio. Quero te fazer um convite nessa manhã. Tire, que nós venhamos de fato tirar e nos livrar dos pesos desse tempo que a sociedade e você se impõe. A performance. E aceite o alívio da graça. 2. Segunda coisa, Jesus vai dizer assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Além do alívio, Jesus estava ensinando sobre a submissão, que a Bíblia diz que significa submissão, colocar-se voluntariamente sobre uma autoridade ou alinhar-se a um propósito. Você ouviu? Quando Jesus está dizendo, aprendam de mim. Jesus está dizendo, você precisa submeter-se a minhas palavras, e submissão significa colocar-se voluntariamente. Você tem que querer, hein? Colocar-se voluntariamente sobre uma autoridade ou alinhar-se a um propósito. E aí em Mateus 28, 19 e 20, a gente vai ler esse texto lindo. Vamos ler todos juntos em uma só voz, vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode dizer graças a Deus? Portanto, vão. O que você tem que fazer? Comissionamento. Temos um comissionamento para a nossa submissão. Ei, você quer fazer um monte de coisa, mas antes não pensou no comissionamento que Jesus deu aos crentes, aos seus discípulos. Antes de você pensar fazer qualquer coisa na igreja, Jesus deseja que você seja discípulo. Líder sem ser discípulo é difícil. Voluntário sem ser discípulo é difícil. Pastor sem ser discípulo é difícil. A grande comissão está aí, batendo na nossa porta, e nós estamos para lá, para cá. O que eu faço? Ei, é para ser discípulo. É para ser discípulo. Temos um comissionamento a nos submeter. É aprender dele. Ele diz, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Você é discípulo fazendo o quê? Ensinando a obedecer. Para a gente ensinar a obedecer, a gente tem que ser obediente. A tudo que eu lhe ordenei. E a boa notícia, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Temos a doce presença dele para nos orientar. Você pode dizer amém? Na abertura do mês, uma frase me chamou a atenção. Depois você pode ver lá. Diz assim, uma vida renovada não nasce de aparência,
ela nasce de permanência. Isso nos leva a João 15. João 15, verso 8. Depois de Jesus dizer exaustivamente a palavra permanecer, ele vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós estamos vivendo o ano da frutificação. Se permanecemos, renovamos a nossa vida. E se renovamos, o fruto chega mais facilmente. E se frutificamos para a glória do nome do Senhor Jesus, somos discípulos. Você pode dizer amém? É isso. Nós estamos chegando ao final dessa palavra. Eu quero dizer para você que quando permanecemos em Cristo, somos considerados seus discípulos. Olha, essa é uma informação muito importante sobre o renovo. Se você pensar por conta própria, assim, não, o pastor pregou sobre renovo, vai ser uma benção e tal, e eu vou me renovar, e aí você não considerou nenhuma palavra bíblica, e não considerou a influência do Espírito Santo, na quarta-feira você não chega com essa disposição, na quarta você já morreu. Porque vai vir um monte de notícias, vai vir embate, vai vir palavras, virão frustrações. Agora, quando eu entendo que Jesus me chama, que Jesus faz um convite para tomar o jugo dele, aí tomar o jugo dele é submissão, e aí é de acordo com a vontade dele, com a velocidade dele, com a direção dele, a gente começa a ter o nosso coração de alegria, e a gente começa a aprender dele, entendendo que o que ele quer de nós é sermos iguais a ele. E o que ele quer de nós, de fato, é experimentarmos esse renovo, é tomar o jugo de Jesus e aprender a ser como ele, a andar como ele andou, a pensar como ele pensou, a amar como ele amou, a acolher como ele acolheu. Isso é renovo. Nós vamos cantar uma canção agora. E talvez você fale assim, puxa pastor, essa palavra tocou meu coração, tocou? O que você vai fazer com ela? Você vai andar acelerado como nunca? Você vai andar nervoso como sempre? Ou você, nessa manhã, vai dizer, opa, peraí. Eu preciso aprender do meu mestre. Eu preciso, de fato, tomar o jugo do Senhor. Se tomarmos o jugo de Jesus sobre a nossa vida, vai ter divisão de peso, vai ficar mais leve. Vamos ter a direção dele e na velocidade dele. E eu posso te garantir pela palavra que vai ser uma bênção para nós. Isaías 41, verso 10. Diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E aí ele vai dizer 3 coisas que eu e você, para sermos renovados, precisamos aceitar. E ele vai dizer, Deus vai dizer que vai fazer com a gente. Ele diz, eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você quer renovo? Você precisa ser fortalecido pelo Senhor. Por sua conta, só pela emoção, você pode chorar, você pode se arrepiar hoje, mas se você não levar em conta a palavra e nem a influência do Espírito Santo, daqui a alguns dias você vai morrer na praia de novo. Mas com o Senhor somos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Então é força no Senhor. E agora aceitar o convite de Jesus, ele está dizendo, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Querido, não ande sozinho. Jesus, ele quer que você o chame. Vem cá, Jesus, vem comigo. Por quê?
Ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então ele não pede licença, ele vem e te rouba, ele vai empurrar a sua porta. Ele não vai te pedir licença. Mas o nosso Jesus, que é gracioso, amoroso, poderoso, justo, a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Quantos querem cear com o Senhor Jesus? Tem que abrir a porta do seu coração. Mais um texto que a gente usa para o ímpio. Ah, não, este que está à porta e bate. Ei, eu e você, por muitas vezes, fazemos como a igreja de Laodiceia fez, deixou Jesus do lado de fora. Apocalipse 3 está dizendo isso lá, esse texto diz isso. Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Se deixarmos Jesus do lado de fora do nosso coração, é cansaço, é enfado, é aborrecimento, é frustração. Mas se você ouvir hoje ele batendo, porque tem que estar em silêncio, tá? Se tiver muito barulho, você não ouve alguém bater a porta. Calma, ótima alma, calma. Ele está batendo, ei, sua porta e bate. E aí você vai fazer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. E aí coloca ele lá na sala, no melhor lugar. Porque não adianta a gente abrir a porta da nossa casa e botar Jesus lá no quartinho dos fundos. Não tem primazia. É igual quando você vai colocar Jesus no barco, mas você põe Jesus lá no porão. Quando Jesus quer estar no timão, para poder dar direção na locação. Eu não sei como você entra aqui, mas eu entrei aqui com muita vontade de ministrar essa palavra, porque essa palavra primeiro cortou em mim, ela entrou e sacudiu. Porque algumas dificuldades que a gente enfrenta à vontade hoje era de ficar em casa. Algumas notícias que chegam, pessoas que estão indo embora, adversidade que espreme a gente, às vezes dá vontade de ficar em casa. Mas o que Jesus falou? Bota a turma de pé. Nós estamos de pé, amém? Estamos de pé, forte, aceitando esse convite. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Está cansado, está sobrecarregado? Meu irmão, essa palavra é para você, para mim, para você. Agora, vamos ter que tomar o jugo de Jesus. Então, é dividir o peso com Ele, nova direção e a velocidade é dEle. E aprender dEle para ser discípulo. Põe a mão no coração aí que nós vamos orar em nome de Jesus. Nessa manhã, Deus está renovando a fé e a esperança. Deus está dando um novo ânimo, novo vigor, famílias de pé, igreja de pé, um novo tempo, um renovo. Nós estamos sobre uma palavra nesse novo semestre, renovo, renovar a fé, a esperança. Agora você precisa esperar no Senhor e mais ninguém. Espera no Senhor que a fé vai aumentar, a força vai chegar, as promessas vão nos alcançar. Aleluia! Vamos orar. Vamos orar nessa hora. Vamos orar. Deus está neste lugar. Há uma visitação poderosa do Espírito Santo do Senhor neste lugar. Há algo novo sendo produzido neste lugar, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida, as nossas famílias. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã linda,
o Senhor preparou um encontro poderoso para nós, um encontro renovador, e nós estamos aqui abrindo o nosso coração, e a gente quer aceitar esse convite. Esse convite é maravilhoso, esse convite é pertinente para hoje. Nós queremos aceitar o seu convite, nós estamos indo diante do Senhor, aceitando esse convite, porque nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Alivia sim, alivia a nossa dor, alivia as coisas que estamos fazendo, as nossas tarefas, alivia, Senhor, dar-nos paz, a paz que excede todo entendimento, que guarde a mente e o nosso coração, mas que o Senhor nos ensine, que a gente possa aprender de fato com o Senhor. Pai, nós queremos também dividir o peso com o Senhor, e queremos que o Senhor dê nova direção, uma velocidade mais tranquila, para que até que o Senhor volte, aí o Senhor nos encontre fortes, vibrantes, bíblicos, sacerdotes da casa, mulher virtuosa que abençoa a sua casa, homens e mulheres santos, filhos que honram seus pais, igreja bíblica relevante para continuar ministrando e abençoando a nossa cidade. Por isso nós vamos declarar que o Senhor é a nossa força. Sim, Senhor, renova a fé. Oh! Aleluia!